Bom, chegamos aqui à segunda metade, né, desse double feature, dessa batalha épica de gerações, Open Barbie, Barbenheimer, enfim, chame do que quiser. E aqui para falar do novo filme do Christopher Nolan, tão aguardado aí há tanto tempo, filme anunciado desde que ele saiu da Warner, né, com o lançamento do Tenet, e que chega finalmente aí aos cinemas. Eu queria fazer uma observação rápida. O Nolan é um diretor que divide muito a cinefilia, mas que é certamente o nome mais popular entre os cineastas em atividade na indústria, no sentido de ser aquele cara que é capaz de atrair multidões para ver o conceito que ele está trazendo. Quer dizer, o nome do Christopher Nolan se sobressai em relação a qualquer outra coisa. Quer dizer, elenco, trama, né, detalhes da história, nada disso importa mais do que o novo espetáculo cerebral que o Nolan está trazendo. É sempre assim, foi o caso dos últimos dois filmes dele, por exemplo, o Dunkirk e o Tenet, que não foram exatamente vendidos por conta do elenco, não, foram vendidos por conta do novo achievement, né, do novo technical achievement do Christopher Nolan, quer dizer, a nova conquista formal dele. Eu realmente tenho sentimentos ambíguos em relação à obra inteira do Nolan. Eu gosto de algumas coisas pontuais nos filmes dele, mas de modo geral é um cinema que eu acho sempre muito... nunca consegue cumprir o potencial total, porque se apega muito a determinados elementos, tanto de exposição como de tentativa de emocionar, que são coisas que nem sempre ele consegue entregar sequer 50%. Do ponto de vista emocional, pelo menos o Nolan é um diretor profundamente impessoal, na minha opinião. Quer dizer, é um diretor que não consegue lidar com os sentimentos humanos de uma maneira que seja minimamente verdadeira. Sempre me soa mecânico, né? Inclusive, isso não é por conta do Nolan cresceu e começou a fazer filmes da indústria, não. Se você for pegar o primeiro filme dele, o Following, você vai ver que é um filme mecânico pra caramba também, né? Talvez até mais mecânico do que alguns filmes da indústria que ele fez. Aqui no Oppenheimer, eu fico feliz, realmente feliz em dizer, que tá entre os filmes do Nolan que eu mais gosto, entre outras coisas, porque o lado emocional dele é muito menor, é muito menos importante para a experiência geral da coisa do que a parte política, né, o thriller político envolto aqui nessa história real, né, essa história do J. Robert Oppenheimer. E é muito menor também do que esse lado mais sensorial, né, esse trabalho do som e da imagem que ele propõe aqui. Quer dizer, é muito menos um filme para você se envolver emocionalmente e mais para você sentir o impacto do crescendo das situações. Pelo menos essa foi a sensação que eu tive. Certamente o Nolan acha que está fazendo aqui um tremendo estudo de personagem e, na minha opinião, não é o que ele está fazendo, ou pelo menos tá bem longe de ser completo, se é isso que ele pensa. E antes de entrar em mais detalhes sobre o filme, claro, eu vou lembrar você que ainda não fez isso por acaso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, né, de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a enviar esse vídeo para outras pessoas. E, logicamente, também deixa o sininho das notificações aí ativado para receber notificações quando a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode, caso gostar do conteúdo, né, pode me seguir tanto no Letterboxd quanto no Twitter. Especialmente no Twitter, eu estou muito ativo falando sobre lançamentos e outros assuntos mais dentro do cinema, fazendo recomendações, etc, etc. Bom, com relação a esse novo trabalho do Nolan, além do que eu já falei, eu acho importante dizer que são 3 horas de duração, que isso muita gente vai falar, uma experiência cinematográfica, uma experiência para cinema mesmo, e eu acho que isso se dá muito porque o Nolan é um diretor que, isso se revelou muito no Dunkirk também, ele tenta fazer com que você embarque na história, às vezes de maneira meio agressiva, de maneira meio bruta. Ele não tem, ou pelo menos não entende muito bem de certos recursos dramáticos, ou pelo menos não tem a calma, o senso de contemplação, o cuidado, a singeleza para lidar com determinadas cenas e determinados elementos de caracterização, e ele acha que a melhor forma que ele vai encontrar de lhe fazer embarcar na psique de um personagem, ou de embarcar na paranoia dele, como no caso aqui do Robert Oppenheimer, ele acha que ele precisa colocar o som alto e colocar um bocado de flashes para você sentir aquele susto na sala de cinema. É por isso, especificamente, que é uma experiência que no cinema vai ter certamente um efeito bem diferente de se assistir na TV da sua casa ou no computador, em que você regula ali o som numa altura conveniente, numa altura agradável, né? O Nolan aqui ele faz aquela coisa do IMAX, da imagem super poderosa, que é aliada sempre com um som muito rebuscado, muito bem pensado para gerar esse tipo de impacto, né? De impacto físico. O problema é que esse impacto físico ele é realmente forçado, ele é um impacto que você sente a pessoa empurrando você de todo jeito para um tipo de emoção, para um tipo de carga que não está refletido no desenrolar natural da história, não está desenvolvido na direção dele, na encenação dele para com esses personagens. Isso é um problema muito grave aqui no Oppenheimer na primeira hora de duração.
né? Para quem não sabe, o filme vai falar sobre o Robert Oppenheimer, o cara que criou a bomba atômica, e não vai falar só sobre ele, quem foi essa pessoa. Não, ele vai falar sobre todo o clima de paranoia que ficou nos Estados Unidos depois da explosão de Hiroshima e Nagasaki, né, que aconteceu essa tragédia horrorosa em agosto de 1945, já no finalzinho da Segunda Guerra. Então o filme vai falar do primeiro ato, ele vai se concentrar no Oppenheimer, né, no laboratório em que ele trabalhava, e depois como ele foi convidado a criar o tal projeto Manhattan, né, dirigir o projeto Manhattan, que foi o projeto que explodiu a primeira bomba atômica ali no teste Trinity, né, aquela primeira grande explosão que está muito comentada já a essa altura em relação a esse filme, porque o Nolan de fato explodiu uma bomba com o máximo de efeito prático possível e tudo mais. Então, o primeiro ato vai ser a preparação para isso, o segundo ato vai ser tudo que envolve Los Alamos, quer dizer, esse lugar no Novo México, essa cidade inteira que foi construída para que o pessoal trabalhasse nisso, não só o Robert Oppenheimer, mas todas as outras pessoas, todos os outros físicos que ele levou para lá. Alguns deles foram mais adiante acusados de espionagem, etc, etc. O próprio Oppenheimer caiu em desgraça por conta de proximidade que ele tinha com o Partido Comunista. Durante os anos 30, de fato, o Robert Oppenheimer teve... como ele herdou uma fortuna do pai, né, ele teve, na verdade, uma influência considerável com grupos antifascistas, entre os quais comunistas, e o filme mostra, inclusive, também o envolvimento dele com uma determinada personagem que era membro do partido, que tinha muito a ver com o partido, que era a personagem da Florence Pugh. O personagem do Oppenheimer aqui, o Cillian Murphy, né, que interpreta, está muito bem caracterizado, talvez seja um dos melhores trabalhos de caracterização da carreira do Nolan, não só porque a maquiagem está muito boa, ele está muito parecido mesmo, embora não pareça tanto, mas ele está muito bem incorporado, né, na figura do Oppenheimer, as bochechas finas, né, um olhar sempre muito assustado e tudo mais. Mas não só é um personagem bem caracterizado, como tem também uma função prática muito grande na exposição. O filme tem muito de diálogo, aliás, ele é inteiro de diálogo, pessoas falando, explicando coisas e discutindo questões e argumentando umas para as outras, mas ele tem uma função muito clara aqui de passar por cima da física de uma maneira que seja minimamente inteligível para quem está assistindo, sem entrar em pormenores. E eu acho que essa persona dele, essa figura do Oppenheimer, bem caracterizada, como eu falei, e bem interpretada pelo Cillian Murphy, faz a gente acreditar que ele de fato estaria falando aquelas coisas, ao contrário de um filme como A Origem, que o DiCaprio passa o filme inteiro explicando o filme, pelo menos a primeira metade inteira explicando o filme para então Ellen Page, hoje Elliot Page, né? E o Interestelar também tem aquela coisa de um físico explicar para o outro, coisa que os dois já deveriam saber de qual é salteado por estarem ali no espaço. Aqui não, aqui essa exposição me soa, pelo menos, mais orgânica nesse começo do filme. Realmente é uma das poucas coisas que soam minimamente orgânicas nesse começo, porque, como eu falei, a força que o Nolan faz para que você embarque sensorialmente na paranoia desse personagem é agoniante mesmo, dá um pouquinho de raiva até nesse primeiro ato, que é um primeiro ato que se estende durante 45 minutos, mais ou menos. Quando o filme vai para Los Alamos, quando ele vai lidar com a construção em si da bomba, ele melhora bastante. Ele melhora tanto porque se estabelece melhor o foco da história, a gente fica mais concentrado na intriga política e na construção prática daquele artefato, daquela coisa ali, daquela monstruosidade ali. Como porque a Florence Pugh, que é essa personagem que está no primeiro ato do filme, começa a desaparecer. Certamente ela é um dos calcanhares de Aquiles aqui do Oppenheimer. É uma personagem que não tem função prática na história, exceto mostrar esse envolvimento dele, essa suspeita dele de envolvimento com o comunismo, né? E do ponto de vista dramático, emocional, ela realmente, apesar de grande atriz, a Florence Pugh, está muito mal aproveitada aqui e protagoniza uma das piores cenas de sexo que eu já vi na minha vida. Facilmente uma das piores cenas de sexo. Aliás, mal é uma cena de sexo, porque o Nolan tá muito mais interessado nas questões físicas que são comentadas logo em seguida do que em qualquer coisa em relação à sensualidade dela. Não dá nem pra dizer que o Nolan objetifica a personagem, porque ele não tem nem interesse pelo corpo dela, né? Ela tá pelada numa cena específica porque sim. Aliás, eu achei até meio burrice aqui do filme colocar uma personagem pelada, porque é a única coisa que justifica uma classificação indicativa rated R, né? Quer dizer, uma classificação indicativa para maiores, o que prejudica, lógico, a bilheteria. Definitivamente o filme não precisava disso, ele não sabe o que fazer direito com isso, e tá no filme só pra tá. A impressão que eu tive foi essa. A Emily Blunt, por outro lado, que faz o papel da esposa do Oppenheimer, tem um papel mais importante na história que vai se revelando cada vez mais crucial lá no desfecho, lá no terceiro ato, que vai tratar da intriga política de uma maneira mais
aprofundada. O terceiro ato é de longe o mais político de todos eles, é onde a coisa vai se concentrar inteiramente no legado daquilo tudo que aconteceu no segundo ato, né? Eu acho isso muito interessante também. Essa estrutura dele foi bem pensada por esse aspecto. E a personagem da Emily Blunt realmente vai ser mais importante do que se imagina. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem dificuldade de lidar com essa personagem, já que, por exemplo, numa certa altura do campeonato, ela chega para o personagem do Cillian Murphy e diz assim: a gente já passou por tanta coisa. O detalhe é que a gente não viu esse tanta coisa acontecer, ou pelo menos o tanta coisa que envolve ela. Então isso é um problema básico de estrutura, um problema bem sério de roteiro, né? E de drama mesmo, porque o filme está cobrando de você ali um conhecimento, um envolvimento que não tem como ser sentido, já que a personagem dela se resume à esposa que ficava boa parte do tempo sozinha tentando criar o primeiro filho, né? E depois o outro filho, quer dizer, que também são absolutamente esquecidos pelo filme. Eu tô falando tantos problemas assim porque eu quero tirar logo de questão, quero tirar da conversa os problemas que são já desesperados do cinema do Nolan, essa falta de intimidade com as pessoas, essa falta de intimidade com o elemento humano, essa dificuldade absurda de lidar com personagens femininas, né, de uma forma que elas pareçam mais humanas, e mesmo assim, olha que a Emily Blunt faz aqui um trabalho muito bom no espaço que ela tem em cena, no pouco tempo que ela tem em cena, né, e a maquiagem dela também tá de fato muito, muito boa, dá pra se ver isso, principalmente lá nas últimas cenas do filme. Então, essas irregularidades eu meio que já esperava, né, do filme, e nenhuma delas me aborreceu tanto quanto outros filmes do Nolan já chegaram a aborrecer. Felizmente, isso daqui é um filme que tem, à medida que ele vai revelando onde está essa força dele, né? Onde está essa concentração dele, esse foco na construção da bomba, ele vai se tornando uma experiência muito magnética. Eu, pelo menos, não conseguia tirar os olhos da tela, não me distrair em praticamente nenhum momento do filme, porque é uma montagem que não sabe a hora de parar, isso é verdade, é um filme que não tem muita ação, mas tem essa sequência que não é cronológica, né, de imagens e de situações e de momentos que foram um consequência do outro, um foi causa do outro, a gente não sabe exatamente o que foi causa e consequência num determinado momento, mas à medida que as peças vão se encaixando, o filme vai ganhando uma propulsão rítmica muito boa. A trilha sonora, inclusive, é muito forte, ainda que ela seja excessiva, né? É uma trilha que não sabe a hora, de novo, de ficar em silêncio, de deixar a gente contemplar. Mas do ponto de vista da música em si, é um trabalho musical bem interessante do Ludwig, que é o compositor que está com ele desde o Tenet, e que remete muito ao trabalho do Hans Zimmer. Não tem muitas diferenças, na minha opinião, entre a trilha do Oppenheimer e a trilha da Origem, por exemplo. E do ponto de vista climático, né, da forma como ele carrega você para o clímax, como ele estende o máximo que ele pode a explosão, no sentido, né? A explosão eu falo realmente nesse sentido de um grande acontecimento, também explosão, mas não só a explosão, tem outro acontecimento mais adiante no filme que tem a ver com isso. Ele faz essa trilha, essa montagem trabalharem em conjunto de uma forma muito legal, de uma forma muito eficiente. Chega no desfecho, na sequência final, nos últimos 5 minutos, e você realmente está assim, vidrado, assim, impactado com aquele arroubo, né, visual e sonoro do Nolan. Acho que nisso ele trabalha muito bem, formalmente aqui. É um filme robusto, é um filme que enche a tela muito bem. Ele se justifica numa sala IMAX, tanto do ponto de vista visual como sonoro, sobretudo nessa segunda metade. E a tal cena explosiva é fenomenal. A sequência em si que leva até esse momento assim, beira o sublime, eu diria. Dentro da filmografia do Nolan, eu tô conseguindo pensar em poucos momentos que se igualam a isso daqui. De um ponto de vista assim, de sentir que você está testemunhando uma coisa histórica, né? Como se você estivesse vivendo em tempo real, quase sendo transportado para aquela realidade. Isso aqui eu acho que poucas vezes ele conseguiu fazer. Então é com esse elogio rasgado específico a essa parte do filme, e também vale lembrar, a parte inteira que lida com a política, ela é bem pensada, ela tem um tratamento de tensão, de thriller, que o Nolan lida melhor do que a parte emocional, como todo mundo já pode imaginar. E isso se deve também à interpretação excelente do Robert Downey Jr., que eu vou ficar muito surpreso se não aparecer forte aí na temporada de premiações. Né? Ele faz um personagem muito importante, cada vez mais decisivo para a história, que eu realmente não quero entregar muito sobre ele não, porque eu gostei demais dessa participação desse personagem. É um filme que tem inúmeros atores fazendo pontas, né? Tem personagens aqui que aparecem e desaparecem, grandes atores inclusive oscarizados,
alguns deles nem tão grandes assim, fazendo pontas, né? Fazendo participações mínimas no filme, que me surpreendeu também. Quer dizer, mais uma vez, o nome do Nolan é mais importante do que qualquer ator aqui envolvido. Então, eu gosto do filme. Eu gosto. Apesar dos problemas, eu gosto. Eu acho que ele tem um sentimento de autoimportância que se justifica na história e se justifica na forma. Parece sim que você está vendo um cara que quer fazer jus à importância do Oppenheimer, fazendo um filme que por si só se acha tão importante, se acha um evento tão grandioso quanto. Mas isso em si não me incomoda. Quando a pessoa consegue bancar uma experiência de peso, e em grande parte o Nolan consegue bancar isso aqui em Oppenheimer, sobretudo do segundo ato em diante, aí eu acho que a coisa fica mais ou menos certa. Então, nessa batalha aqui, Barbenheimer, Oppenheimer certamente não sai perdendo, porque ele é um bom filme e é um filme que vale a pena ser visto na tela grande.